Olá, o meu nome é Roberta e esse é o canal História com Damasco. Todo mundo que estuda a história do Brasil vai aprender que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em abril de 1500. Porém, muitas pessoas que aprendem esse fato histórico param para se questionar: ué, mas o Brasil já não existia? Quem assistiu aqui no canal o vídeo sobre a pré-história brasileira sabe que o Brasil já estava no mapa há muito tempo e que já existia muita gente morando aqui, só não se chamava Brasil. Como no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as causas da expansão marítima, você vai compreender que cabe muita história para entender o que Pedro Álvares Cabral realmente fez aqui. E aí, topa investigar essa história comigo? Só que antes, eu preciso te contar umas coisas muito importantes que estavam acontecendo na Europa Ocidental. Era por aquelas bandas que Pedro morava. Só que essa parte da história que eu preciso te contar, ela aconteceu bem antes de Pedro nascer. O Pedro Álvares Cabral. Acontece que a Europa Ocidental estava se recuperando de uma crise muito braba. Esse território pertencia a um império muito poderoso, que se chamava Império Romano. Só que no ano de 1150, esse império já estava em ruínas. Mas calma, aos poucos a população foi se recuperando, revitalizando o comércio e a agricultura. E nesse processo de mudança e revitalização, as cidades foram crescendo, se transformando em ilhas e ganhando uma relativa liberdade, reunindo comerciantes, artesãos e até mesmo servos que queriam uma vida melhor longe do campo. E nisso, o tempo foi passando. Guerras sangrentas continuaram acontecendo. E graças a essas guerras, a Europa pôde definir fronteiras e demarcar territórios. A França, a Inglaterra e a Espanha mantêm essa demarcação até os dias de hoje. O que acontece é que as pessoas começaram a sentir uma necessidade de uma organização política centralizada. Alguém que pudesse resolver os problemas sociais, proteger e expandir o território com sabedoria. Então nasce o Estado, com poder centralizado na figura do príncipe. Mas esse processo não foi nada rápido, demorou muitos anos para acontecer e teve o seu ponto decisivo nos anos de 1450 e 1550. Mas lembra do Pedro? O Pedro Álvares Cabral, que eu estava te falando no início desse vídeo, já está quase na hora dele aparecer nessa história. O Pedro Álvares Cabral era um jovem navegante, mas ele não foi o primeiro a navegar para conquistar territórios e deixar o seu país mais poderoso. A Igreja Católica se meteu nisso antes. É que para o rei ter o poder sobre a coroa, ele precisava da bênção do Papa. Isso significa que a Igreja e a coroa estavam de comum acordo. Sendo assim, a Igreja Católica, no século XV, organizou expansões marítimas para reconquistar territórios e conquistar novos territórios. Isso deu uma reorganizada no mapa da Europa. É porque alguns países conquistaram outros países, o que contribuiu com essa organização. Mas não melhorou em nada a situação. As pessoas até ficaram animadas, achando que a conquista de novos territórios poderia ser uma saída para a crise. Mas acontece que os camponeses revidaram as explorações que eles vinham vivendo há muito tempo. A nobreza se dividiu em guerra e isso causou o declínio da população, causou a escassez dos alimentos e epidemias, das quais a mais famosa foi a peste negra. Grandes extensões de terra foram abandonadas por camponeses. Aldeias inteiras desapareceram. Os historiadores continuam discutindo até hoje as causas e as consequências dessa crise. Mas essa discussão não vai levar a gente a entender por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações e muito menos porque Pedro descobriu o Brasil. O fato é que Portugal estava tentando dar uma largada diferente do que a Igreja Católica estava fazendo. O rei de Portugal estava interessado em descobrir um território onde houvesse ouro e especiarias. E ele conseguiu fazer isso 100 anos antes que a Espanha. Portugal foi pioneiro nas grandes navegações porque ele conseguiu se organizar como Estado primeiro do que todos os países da Europa. E também teve um grande contato com os árabes, aprendendo técnicas de navegação. Só que nessa época, quem dominava a rota
que levava os navios para os países onde havia ouro e especiarias eram os genoveses e os venezianos, o povo lá da Itália. Só eles podiam passar por essa rota. Portugal foi escolhido como entreposto comercial dos italianos, por causa da cidade de Lisboa, que era uma cidade estratégica para a entrada e saída dessas mercadorias. Então, mesmo Portugal não podendo navegar por essa rota, ele trabalhando com os italianos ganhou grande prática de comercialização. Outra coisa também, que ele comercializando, ele pôde fazer negócio com o povo islâmico e do Mediterrâneo, aonde ele ganhava em moedas, o que possibilitou ele juntar dinheiro para investir nas grandes navegações. Para fechar essa parte com chave de ouro e deixar Portugal prontinho para as grandes navegações, só faltava uma rota. Mas como eu sempre digo que Portugal tem uma sorte danada, ele estava localizado entre as ilhas do Pacífico e a costa africana. Dado a tecnologia do momento, era muito importante correntes marítimas favoráveis, e essas correntes começavam exatamente nos portos de Portugal ou nos portos localizados ao sudoeste da Espanha. Sendo assim, só faltava para Portugal agora uma organização política forte para poder comandar essas expedições. A história de hoje termina aqui, mas essa história de grandes navegações ainda vai acontecer em outros vídeos, então não perde. Se inscreve no canal, dá um like, comenta o que você achou desse vídeo e vem comigo na próxima semana. Beijinhos com sabor de Damasco!